Vamos retomar então nossos trabalhos. A gente vai dar continuidade. Eu ainda vou falar um pouquinho de princípios e a gente finaliza. Mas antes da gente voltar a falar de princípios, eu quero chamar a atenção de vocês. Olha só, lá no canal no YouTube e no Instagram, tem questões falando sobre esses princípios, tá certo? Tem questões CESP, tem questão FGV, porque o TJ está aí na iminência, mas, e tem também, acho que tem Fundação Carlos Chagas, enfim. Eu estou preparando um outro material, variados, porque a gente não sabe ainda, né, a gente está num curso básico, então a gente não vai ficar somente com uma examinadora. Então a gente tem que ampliar um pouquinho mais aí. Claro que a gente vai trabalhar com um nível mais elevado, então nossa base vai ser sempre CESP, porque a gente preparando para o CESP, eu acredito que a gente acaba também se preparando para os outros, tá certo? Eu não vou responder com vocês questões hoje. Hoje, inclusive, queria pedir desculpas a vocês. Realmente, eu sei que a aula não está produzindo da maneira como deveria produzir por conta da minha voz e do meu estado de saúde. Eu estou com uma sinusite muito forte. Na quinta-feira passada, eu estava justamente hospitalizada e hoje Jales perguntou, eu disse, não, Jales, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar aula. Eu não queria ficar mais uma semana sem a gente se encontrar, né, para a gente não ficar esse espaço de tempo. Mas não se preocupe. Caso eu perceba que haja prejuízo enquanto ao conteúdo, a gente dá essa aula novamente, tá certo? Inclusive, a gente grava novamente, a gente dá essa aula novamente. É o meu compromisso que eu tenho com vocês e com o Jales aí, de manter a qualidade da aula, tá? Então, eu estou num ritmo mais lento, realmente, porque eu estou mais lenta. Então, é bem complicado quando você não está bem de saúde, conseguir desenvolver um trabalho com o mesmo desempenho que normalmente, tá? Mas eu queria pedir a vocês, se vocês tiverem tempo, se vocês puderem, dar uma olhada lá no canal nessas questões. As questões estão escritas assim, CESP em 1 minuto. Tem uma playlist lá de vídeos. Tem vídeos explicando de assuntos diversos e tem lá uma chamada CESP em 1 minuto. Tem lá CESP em 1 minuto, direito administrativo. E tem questões do que nós falamos aqui. No Instagram também tem questões que eu comento sobre essa questão da legalidade, da impessoalidade. Inclusive, semana passada eu coloquei também questões sobre isso, tá certo? Para vocês irem treinando. Mas eu vou trazer também um material específico para vocês, tá certo? Oi, Tatiane com Y no final, Brito Ramalho. Deixa eu colocar aqui, tá? Para vocês darem uma olhada. Lá tá Tatiane Brito. Tem no Face também, tá? Mas o pessoal tem usado tão pouco o Face. Tatiane com Y no final, Brito Ramalho, tá? Tanto no Insta quanto no Face. E pode, às vezes, no Face acho que está como Tatiane Ramalho também. E no YouTube também, se você colocar Tatiane Ramalho, ele já vai, tá certo? Lembrando, vou colocar novamente aqui o meu e-mail, para quem quiser mandar e-mail. Se tiver alguém que mandou mensagem para mim, eu não respondi, pessoal, manda novamente, que eu acho que ficaram algumas mensagens que eu não dei retorno, mas a maioria que eu recebi, eu dei retorno. E aqui está o meu WhatsApp, 99810, apesar de que agora já criou o grupo, né? Então, meu telefone também está lá no grupo, mas qualquer coisa, entre em contato aí para tirar as dúvidas, tá? Mandar questões e tudo, e eu vou estar mandando material para vocês já essa semana para o grupo, tá certo? Os slides dessas aulas, questões para vocês resolverem, e vou estar encaminhando para vocês aí, até mandando até os links já para você ir direto, para não ficar procurando lá. Eu já vou mandar até para o grupo, o do Instagram e do YouTube, desses vídeos específicos do que a gente já viu, tá certo? E aí, Tati, a gente terminou o assunto. Basicamente, o que mais é exigido nas provas, principalmente para carreiras policiais, é o que nós vimos até aqui, tá? São esses 5 princípios básicos do artigo 37, aqueles 2 implícitos que nós vimos na aula passada. No entanto, é necessário que a gente ainda faça algum comentário sobre alguns outros princípios que às vezes caem, tá certo? Então, eu apenas vou pincelar agora alguns outros princípios. Por que, Tati, você vai pincelar e não vai dar a aula completa desses princípios? Porque são princípios que nós vamos ver dentro de outros assuntos. Então, eu vou deixar para explicar com maior aprofundamento dentro de outros assuntos. Então, a gente vai falar, por exemplo, na aula de ato de improbidade administrativa. A gente vai voltar a falar sobre o princípio da autotutela, vamos falar de princípio da segurança jurídica,
vamos falar de legalidade novamente. Então, para não ficar falando aqui, falando lá, como nas provas eles costumam perguntar dentro destes temas, deixarei para trabalhar com vocês nestes temas aí específicos, tá? Mas, de qualquer sorte, é importante a gente já iniciar os estudos desses princípios. E começarei falando sobre o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tati, esses princípios são implícitos ou são explícitos? Esse tema nós vamos estudar, esse princípio, desculpa, nós vamos estudar dentro do nosso próximo tema, que é um dos temas que mais cai na prova para a carreira policial. Tá? Seja guarda municipal, seja polícia civil, seja polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, o tema chamado poderes da administração pública. E dentro de poderes da administração pública, o tema chamado poder de polícia é um dos mais recorrentes, certo? E nesse tema, a gente precisa, o chamado poderes da administração e poder de polícia, a gente precisa ter em mente esses dois princípios. O chamado princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade são dois princípios que não estão explícitos na Constituição. Razoabilidade e proporcionalidade. Então, na prova, eles podem ser questionados como princípios implícitos, ou seja, não estão escritos de forma expressa. E o que é ser proporcional? O que é ser razoável? A proporcionalidade e a razoabilidade, apesar de estarem sempre de forma próxima, estarem sempre próximos, esses princípios não são sinônimos. Razoabilidade não é igual à proporcionalidade, mas exige-se do agente público que ele seja razoável nas suas decisões e proporcional no momento em que vai colocar em prática tais decisões. Aqui, pessoal, a razoabilidade e a proporcionalidade, eles estão atreladas muito à ideia da observância nos chamados atos discricionários. O que é discricionariedade? Discricionariedade é liberdade que a lei deu de atuação. A lei diz que em alguns momentos o agente vai escolher como agir. Deu a ele margem de liberdade dentro da lei, mas ele vai poder escolher como agir. E então, são nestes momentos, e aqui que está, não é só isso, tá? Razoabilidade e proporcionalidade não se resume ao que eu estou explicando. Mas para as nossas provas, para provas da carreira policial, é suficiente que nós tenhamos essa ideia. Quando se fala em razoabilidade e proporcionalidade, esses dois princípios estão atrelados à ideia de discricionariedade. O que é ser discricionário? É ter liberdade dentro da lei. Não confundam. A legalidade, eu estou subordinado à lei. Mas a lei pode me dar liberdade. Subordinação à lei não significa dizer que eu sou a marionete da lei. Tá? Em alguns momentos, a lei vai dizer, olha, aqui você vai escolher. Vou logo dar um exemplo dentro daquele tema que eu disse a vocês, que mais cai em prova, para vocês enxergarem o que eu estou falando e a gente prossegue. Poder de polícia. O poder de polícia, nós vamos ver o conceito depois. Mas um exemplo da atuação da administração pública, no chamado poder de polícia, que não se confunde com o poder da polícia, é o trabalho do agente de trânsito. O agente de trânsito, ele não é policial, mas ele tem poder de polícia. Ele é um agente público que faz parte da estrutura do município. Aqui é a SMTT. Eu tenho uma estrutura dentro do município de Maceió que tem a organização do trânsito, cujos agentes têm atuação e têm exercício do poder de polícia, certo? Agora,
na atuação do exercício do poder de polícia dos agentes de trânsito, o que vai acontecer? Eles resolveram, essa semana, fazer uma blitz, uma lei seca, aquela blitz da lei seca, a famosa lei seca, aqui na Praia da Avenida. Tá? Mas não fizeram no Farol. Final de semana passada, eles fizeram no Farol e não fizeram na Praia da Avenida. Eles fizeram perto do... Aí vai ter jogo do CSA, eles resolveram fazer do dia do jogo do CSA, perto do estádio do Rei Pelé. Montaram as barraquinhas lá, entre aspas, né? Montaram tudo para pegar a galera lá que estava comemorando lá a vitória do CSA. Pessoal, não, mas é porque o cara é do CRB, né? E ele resolveu fazer a blitz bem no dia do jogo do CSA para, né, atrapalhar a vida da galera aí. Inclusive tentando impedir que alguns que tinham tomado algumas antes de ir para o estádio, né, chegassem até o jogo. Ele pode fazer isso, pode não fazer, como é que é isso? Pessoal, é o seguinte, no poder de polícia eu tenho um dos seus atributos é justamente a discricionariedade. É o ato ser discricionário. Claro que eu tenho que atender ao interesse público, eu não posso violar a impessoalidade. Eu não posso fazer só porque é o jogo do CSA. Só porque eu quero perseguir aquela pessoa ou aquele determinado grupo. Mas eu tenho liberdade de fazer a blitz na Praia da Avenida, no Farol, lá perto da Barra Nova ou lá na L101 Norte. Foi dada à administração a discricionariedade. Mas, no momento em que ela vai fazer esta escolha de onde ela vai colocar aquela blitz da lei seca, ela tem que ser razoável. E ela tem que ser proporcional. Ela pode fazer? Pode. Mas, se ela fizer, por exemplo, em uma situação que vai trazer um transtorno para o trânsito muito maior, isso não é razoável. Ela está provocando muito mais transtorno do que... vamos imaginar que tem uma prova do concurso público naquela direção em uma escola estadual ali, se ela está inventando aqui agora. E os caras resolvem parar todo mundo ali, causando o maior engarrafamento. No horário de 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, para poder pegar o pessoal alcoolizado. Pessoal, isso não é razoável. Assim como minha voz também não está razoável hoje, né? Isso não é razoável. Tá? Essa escolha, ele não está buscando o interesse público em si. Tá? Está querendo fazer... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sou da Bahia, e eu viajo muito mesmo, porque eu dou aula na Bahia ainda, e eu viajo muito, pego muito essa estrada, né? E às vezes já aconteceu uma vez a gente sair daqui 3h30, 4 horas da manhã para chegar cedo lá em Salvador. E aí nós paramos perto do posto policial, em Sergipe, para tomar um café. Eu e meu marido estava comigo nesse dia. Às vezes eu viajo sozinha, às vezes eu viajo com ele e com minha família toda. E nesse dia a gente parou para tomar um café para as crianças. Isso era 7 horas da manhã, mais ou menos, em Sergipe, né? 7 e pouco da manhã. Aí o policial, saímos desse local, ele saiu com um copo na mão, um copo de café, né? E assim, era uma barraquinha mesmo, próximo ao local o posto da polícia rodoviária. Na hora que a gente chegou, o policial parou. Claro, nós temos que parar ali, há uma imperatividade. A gente vai estudar isso depois. Paramos. Parou 7 horas da manhã. Aí o policial fez assim, o senhor se importa de fazer o bafômetro? Aí eu disse, não. Ele disse assim, mas aí eu fico pensando, uma hora dessa, 7 horas da manhã, para pegar o pessoal bêbado saindo da festa. A gente não entendeu. Aí ele fez assim, não, porque nós temos que fazer 15 no mínimo. Né? A gente já tinha feito 7. Era 7 horas da manhã, ele já tinha parado 7 veículos para fazer o bafômetro, para constar lá nas estatísticas de que ele fez 7 horas da manhã, mas vou soprar com gosto para ter cafeína ali e tudo, porque só tinha cafeína, né? Aí ele tinha tomado café ali, tinha acabado de tomar um café, ele pensou assim, meu marido pensou assim, será que ele achou que eu parei para tomar alguma coisa ali, que viu o copo e tudo? Eu digo, não, Rick. Aí ele perguntou, meu marido gosta de conversar muito, falou assim, mas vem cá, a hora dessa, ele fez, não, aí ele falou, nós precisamos do mínimo 15. E aí a gente já fez 7 e tal e tudo, então... Gente, isso não é razoável, porque o interesse público não está sendo observado. O trabalho dele não é que ele tem que fazer para pegar as pessoas, mas tem que ter não pode ser, não é razoável isso, entenda. Não é fazer só no CSA, lá como eu falei, no dia do jogo, ou o pessoal saindo da barraca da praia para poder pegar. Não é isso, porque a intenção não é arrecadatória. É uma intenção também de conscientização daquelas pessoas.
Tá? Então não pode nem uma coisa, nem outra. Eu tenho que ser proporcional. E além de tudo, eu tenho que ser razoável. Estão percebendo que eu tenho liberdade? Ele pode fazer aquilo? Pode. Está errado, é ilegal? Não é ilegal. Mas ele tem que ser razoável e tem que ser proporcional. Nem fazer, nem de mais, nem de menos. Nem de mais para pegar todo mundo, como eu falei do jogo do CSA, nem de menos para pegar o pessoal que está tomando café. Né? Então, nem uma coisa, nem outra. Tem que ter aí esse equilíbrio. E aí está a palavra-chave na aplicação desses dois princípios. Razoabilidade e proporcionalidade exigem equilíbrio na atuação do agente público. E isso se dá e deve ser observado com maior incidência naqueles atos em que a lei deu liberdade de escolha. E o nome desta liberdade de escolha chama-se, para a nossa prova, discricionariedade. Então, nos atos discricionários, a razoabilidade e a proporcionalidade, que são dois princípios que deverão ser observados, eu tenho aí uma incidência maior. Ok, pessoal? Ficou claro? A gente vai voltar a falar sobre isso quando estudarmos poder de polícia. Inclusive, falaremos sobre as hipóteses de desvio de finalidade e desvio de finalidade de poder ou excesso de poder. O excesso de poder, ó, vai cair justamente nessa situação aqui, tá? Diga. Não vinculados. Isso. É o oposto, tá? Discricionariedade se contrapõe à ideia de vinculação. Já que você perguntou, eu vou lhe responder, porque a tua pergunta é extremamente relevante. A gente vai ver isso mais à frente, mas eu vou aproveitar já para esclarecer. Qual a diferença? O que é um ato vinculado? Um ato vinculado é quando a lei não me deu margem de opção. A lei diz que tem que ser daquele jeito e acabou. Já no ato discricionário, ela diz que eu tenho que fazer, mas ela me dá a liberdade de escolher como fazer, ou até onde ir, ou ela me dá essa margem, ela me dá a possibilidade de escolha. No ato vinculado, eu não tenho escolha, é daquele jeito e acabou, tá? A gente vai voltar a falar sobre isso na aula de ato administrativo e também na aula de poder de polícia. Por que, Tati, no ato vinculado eu tenho proporcionalidade, tenho razoabilidade, que talvez seja a dúvida. É difícil porque é o seguinte, a lei já está dizendo que é. A lei já disse que é daquele jeito. Então eu não vou ter essa questão do equilíbrio de agir de tal ou qual forma. Por isso que esses princípios estão atrelados à ideia de discricionariedade, quando eu tenho liberdade de escolha. Diga. Sim. Vamos lá. Eu não vou adentrar muito a questão do Código de Trânsito, que tem regras próprias estabelecidas em lei, tá certo? Lá no CTB. O Código de Trânsito Brasileiro, que inclusive tivemos mudanças recentes. O que acontece? Pegando o seu raciocínio, qual foi a pergunta dela para quem não ouviu? Ela disse assim, Tati, quando fazer o bafômetro é discricionário, né? É discricionário e depois, se for ali conferido, fica constatado aquele valor estabelecido em lei, então é obrigatória, por exemplo, a condução coercitiva. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com a tua pergunta, que é importantíssima. Estamos falando da discricionariedade do agente público e não do particular, certo? O particular tem sempre a autonomia da vontade. Ele pode até se negar, agora sabe que vai ter consequências. Mas aí é o particular. Agora, o agente público, ele é obrigado a todas as vezes que ele parar alguém a fazer o bafômetro, não, ele tem discricionariedade. No entanto, uma vez feito o teste do bafômetro, e aí sim o teu raciocínio está corretíssimo, verificada a incidência do percentual estabelecido em lei, como a impossibilidade de continuar a conduzir o veículo, ele está vinculado a proibir aquela continuidade, sob pena dele ser responsabilizado pela omissão. Por exemplo, se aquela pessoa continuar no volante e foi justamente por um ato que ele não tomou a providência que a lei vinculou e determinou que ele o fizesse, ele responde. Então, ele é o ato de aplicar o bafômetro, e não eu, de aceitar ou não, mas o ato de aplicar o bafômetro é sim discricionário. Ele pode muito bem não fazer. Tá? Por exemplo, nesse caso, né, ele estava ali, começou a conversar, não vou fazer. Né? Não vou fazer o bafômetro porque horário, né, aquele dia, digamos, é dia de fazer, entre aspas.
Mas ele tem que fazer com todo mundo? Não. Ele parou. Acontece muito assim, né? Quando a mulher está no volante, eles liberam. Ele tem que parar todo mundo? Ah, isso é discriminatório, porque se ele fez com o homem, tem que fazer com a mulher também. Né? Ou que fez com a mulher, tem que fazer com o homem também. Não, ele pode escolher critérios aí, né? Existe essa liberdade. Agora, uma vez constatado, aí ele está vinculado, sim, àquelas determinações legais, dentre elas a condução daquela pessoa, tanto porque ele está cometendo uma infração administrativa e atualmente uma infração penal, certo? A gente vai voltar a falar sobre isso em Poder de Polícia. Mas entenderam como é que eu devo observar? Cuidado, pessoal. Proporcionalidade e razoabilidade não é só na atuação do Poder de Polícia. Existem várias situações. Vou dar só mais um exemplo para a gente prosseguir. Vamos imaginar que você seja servidora pública, tá? O que aconteceu? Você cometeu uma infração administrativa. Na lei do seu cargo está lá dizendo que você pode ser advertido, advertência, suspensão e demissão, como penalidades possíveis de serem aplicadas àquele que cometeu uma infração administrativa. E vamos imaginar que a sua conduta seja por uma infração de suspensão. Por exemplo, a Lei 8.112 fala lá que essa... Desculpa, gente. Que essa infração, essa suspensão, o que é suspensão? Você fica sem trabalhar, mas fica sem receber, não é férias, tá? Você fica sem trabalhar e sem receber pelos dias não trabalhados. Você está lá dizendo que você pode ter até 90 dias. A pena de suspensão pode ser aplicável até 90 dias. Então, significa dizer que tem que ser 90 dias? Não. Eu tenho que ser razoável e proporcional. O que você fez, eu vou analisar no caso concreto. Então, eu vou aplicar a você 20 dias de suspensão, 10 dias de suspensão. Ah, ela fez a mesma coisa. Mas ela já é reincidente, ela já tem outra situação. Então, no caso dela, eu vou aplicar 30 dias, ou 40 dias, ou 50 dias. Percebam que foi dada a liberdade do administrador, da autoridade competente, analisar cada caso concreto, graduar, sendo razoável e proporcional na sua decisão. A discricionariedade, no que tange ao quanto, porque ele diz que é de até 90 dias. O que eu não posso é não aplicar a sanção, uma vez que vocês cometeram uma infração funcional prevista em lei. Então, isso eu tenho que ser razoável. Quer dizer que todo mundo que chegou atrasado tantos dias, eu vou aplicar advertência ou vou aplicar suspensão? Não, eu vou analisar cada caso concreto, quando a lei me der essa liberdade. Então, aí eu tenho que ser razoável, tenho que ser proporcional. Tá certo, pessoal? Um outro princípio que eu queria analisar com vocês, ainda aí, nessa listinha de regime jurídico, é um princípio que eu já falei aqui, que é o chamado princípio da ampla defesa e do contraditório. Esse também costuma cair com muita frequência nas carreiras policiais, contraditório, tá? Nos concursos para a carreira policial. O princípio da ampla defesa e do contraditório. O que nós temos aí? O que é ampla defesa e o que é contraditório? A gente pensa que a defesa, você se defender só no processo judicial, ou até mesmo só no processo penal, quando alguém está acusando você de um crime. Mas pense da seguinte forma, se você foi multado, mesmo tirou a foto, tá lá, saiu, tá o seu carro lá, você sabe que é você, quando você recebe a multa, tem lá um prazo para você recorrer, para você se defender. A todos os acusados, qualquer acusação que lhe for feita, e aqui estamos falando da administração, todos temos direito à defesa. A ampla defesa e contraditório, que também são dois princípios que estão sempre juntinhos, mas não são sinônimos, tá? Eles também estão no âmbito da administração. Os processos administrativos exigem a observância da ampla defesa e do contraditório, certo? Não é só no processo na justiça, não é só o processo judicial, mas também no âmbito da administração pública, eu, quanto cidadão, eu, enquanto administrado, eu, enquanto servidor público, qualquer um que é acusado de algo tem direito à defesa, a ampla defesa e o contraditório. Tati, qual é a diferença? Não perguntam na prova essa diferença, mas é importante saber que não são sinônimos. Pense da seguinte forma, contraditar é me dar a oportunidade de me manifestar.
E nessa manifestação, eu vou ou não apresentar a minha defesa, tá? Então, não consegui enxergar a diferença. Pessoal, o contraditar é chamado paridade de armas. Ou seja, se abrir o prazo para você, tem que abrir prazo para você. Se você está dizendo que eu cometi tal coisa, tem que dizer assim, ó, me mostrar qual é a prova para eu poder me defender. Eu posso até não me defender, mas deve ser me dada a oportunidade de defesa. A oportunidade de contraditar, de contrapor aquela acusação. E aí eu tenho que ter os meios de defesa que a lei estabelece. Aí eu posso dizer que fui eu posso dizer que não fui, enfim. Aí eu tenho a chamada ampla defesa. Então, ampla defesa e contraditório são princípios que estão na Constituição, mas não estão no artigo 37. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, onde lá está dizendo que a todos os acusados em geral, seja no processo administrativo ou judicial, têm direito à defesa e ao contraditório, certo? Então, é um princípio que está na Constituição, não está no artigo 37, no rol dos princípios básicos, mas está expresso na Constituição. Não são sinônimos, mas estão muito próximos. Contraditório significa dar a oportunidade de se manifestar. E a defesa é permitir que você se manifeste apresentando aqueles argumentos e fundamentos que vão lhe ser favoráveis. Agora, o que é que pode cair em prova e que já caiu em várias provas? Quando se fala em ampla defesa e contraditório, está dizendo, você que está sendo acusado tem direito a isso. É uma garantia fundamental que a Constituição assim estabelece. Havia uma discussão se essa defesa necessariamente deveria ser feita através da chamada defesa técnica ou através de um advogado. Como estamos diante de um curso que tem por objetivo, tá, um embasamento teórico para carreiras policiais, muito provável que qualquer concurso que vocês venham fazer aqui tenha direito penal e processo penal, tanto que faz parte do nosso curso aí, essas duas disciplinas. E nós não podemos confundir a ampla defesa e contraditório, que é exigido no âmbito penal criminal, da ampla defesa e contraditório no direito administrativo. Então, na nossa prova aqui, mais do que para outros concursos aí, TJ, outros concursos para a área técnica, digamos assim, para a carreira policial, a gente tem que, entre aspas, perder um tempinho com isso aqui, porque eles podem juntar os dois temas. Então, vamos lá. Ampla defesa e contraditório está previsto no artigo 5º da Constituição Federal como uma garantia fundamental. É só para processo judicial? Não, também para processo administrativo. No âmbito criminal, lá no processo penal, a chamada defesa técnica. O que é defesa técnica? É através de advogado. Ela é exigida. Todo mundo, no âmbito criminal, tem direito a ser representado por um advogado. Ou você paga, ou o Estado tem que pagar por você através da Defensoria Pública. Não pode ninguém ser acusado e ser processado e julgado e condenado no âmbito criminal sem a presença de um advogado. Isso é uma exigência, uma garantia constitucional, a defesa técnica no âmbito criminal. E aí, qual o detalhe? Essa discussão existia aqui no âmbito administrativo. Dizendo, por exemplo, se no processo disciplinar, onde o servidor está sendo acusado, se havia necessidade de ter um advogado ou não. O argumento é de que era assim, que precisava do advogado. E que os processos administrativos que estavam acusando um servidor de uma infração funcional deveria ter a presença da defesa técnica. Mas hoje, nós temos uma súmula vinculante, que inclusive está lá, como eu disse para vocês, no Instagram, tem um comentário sobre ela. E fiquem atentos, isso foi perguntado recentemente em provas de concurso. Inclusive para a Polícia Civil, quem está se preparando aí, está na iminência de sair Polícia Civil da Bahia, né? Então, fiquem atentos aí, para ir outros aí, quem quiser ir mais longe, Rio Grande do Sul também está aberto aí, né? Quem quiser dar uma caminhada pelo país, temos alguns concursos aí
da polícia que já estão autorizados e outros já em andamento. Fiquem atentos porque na Polícia Civil, não só na Polícia Civil, Polícia Militar também, mas a Polícia Civil costuma cobrar essa súmula vinculante. O que é súmula vinculante, Tati? O STF bateu o martelo, colocou uma frasezinha e disse: todo mundo tem que respeitar o que está escrito aqui. Não é lei, mas tem uma força muito grande, porque se você não cumprir, você tem consequências, certo? Não é lei. A súmula vinculante é uma decisão, na verdade, um entendimento consolidado da Suprema Corte. E só o Supremo Tribunal Federal pode editar súmula vinculante. Os outros podem editar súmulas, mas não tem a obrigatoriedade de cumprimento. E o que é que diz essa súmula vinculante? Diz que no processo disciplinar, processo administrativo disciplinar, a não presença ou a ausência da defesa técnica, ou seja, a ausência do advogado, não viola o princípio da ampla defesa e contraditório. O que é que se conclui disso? Que não é obrigatório. Você pode, e se você quiser, tem direito a ter um advogado. Mas o fato, por si só, de não ter um advogado naquele processo disciplinar, não vai anular o processo por violação a esse princípio, como gostariam alguns, inclusive a própria OAB. Mas hoje, ainda temos a edição, a súmula vinculante está em vigor, porque estão querendo alterá-la, mas ela traz esse teor dizendo que no processo, cuidado para não confundir com o crime, no processo disciplinar, que é um processo administrativo, a defesa técnica é facultativa. Não viola por si só, automaticamente, o princípio da ampla defesa e contraditório. Não é algo automático, como se queria. Qual era o raciocínio? Olha, eu tenho o princípio da ampla defesa e contraditório deve ser observado no processo administrativo. Então, eu tenho o direito a me defender. E tenho que me defender com eficiência, não é isso? E eu mesma me defendendo, não vou ter a mesma eficiência que um advogado me defendendo. Né? O que acontecia? A pessoa não tinha um advogado. Chegava ao final do processo disciplinar, ela era condenada. Aí ela ia e pedia a anulação desse processo por falta de defesa técnica. Aí anulava o processo. Começava tudo de novo. Tudo de novo. O que foi que chegou à conclusão? Não, peraí. Você quer ter advogado? Você tem direito. Você pode ter. Mas só o fato de você não ter, não pode anular o processo. Dizendo que violou a ampla defesa e contraditório. Porque foi dada a você a oportunidade de ter o advogado. Você que escolheu não ter. Esse é o raciocínio do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a falta de advogado, a falta de defesa técnica, não vai automaticamente levar à anulação do processo por violação à ampla defesa e contraditório. Certo, pessoal? Então, fiquem atentos a essa observação. Eu agora vou trazer somente mais 2 princípios para a gente fechar. Não terminei a lista de princípios, tá certo? A gente vai ver outros princípios ao longo do nosso curso. Mas eu quero falar aqui ainda. Eu quero falar ainda aqui do chamado. Ficou na outra cor, deixa eu pegar no azul. Princípio da motivação. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada na apostila de vocês aqui. Para eu não fugir muito do que está aqui, tá? Contraditório, razoabilidade e proporcionalidade. Para eu poder não fugir muito aqui. Aqui tem continuidade, eu vou falar. Isonomia, já falei um pouco. Ah, eles não colocaram motivação aqui, né? Só autotutela. Então, vamos seguir aqui, porque motivação eu vou falar em ato, tá? Vou seguir aqui para ficar direitinho com o material de vocês. Então, eu vou falar sobre esses 3 que estão aqui, para não ficar muito aqui. Esse eu vou falar, tá? Mas eu vou falar lá em ato administrativo, tá certo? Vamos deixar esse aqui para depois. Então, eu vou falar aí para seguir o material de vocês e não ficar aí muito fora do que o professor Gustavo colocou aí no módulo. Vou seguir aí, tá? Então, nós temos aí o próximo que ele colocou, foi o da isonomia, tá? O da isonomia a gente já falou um pouquinho aqui. Já falamos que isonomia não é sinônimo, apesar de algumas divergências, do princípio da impessoalidade. Princípio da isonomia ou igualdade.
Aqui tem alguns pontos interessantes para a prova, mas não vou aprofundar muito, tá? O que é isonomia, o que é igualdade? Aqui a gente vai ver na aula de ato administrativo, tá certo? Aqui a gente vai ver na aula de ato administrativo. O que é isonomia, o que é igualdade? Pessoal, a ideia de igualdade nós temos desde a infância, né? Ah, seu irmão é igual a você. A gente escuta isso direto, mesmo sabendo que na prática não é bem assim, né? Quem tem irmão sabe o que eu estou falando. Né? A sua mãe trata todo mundo igual, é do mesmo jeito, a mesma coisa que eu faço para você, faço para o seu irmão, e você ainda reclama. E a gente sabe que, em algumas situações, o seu irmão está numa situação diferente da sua. Né? Por que isso? Porque a igualdade, na verdade, não é todo mundo num carrinho japonês, todo mundo igual, tá certo? Não é isso. Claro que eu tenho que tratar igualmente pessoas em situações iguais e desigualmente pessoas em situações desiguais. Essa é a máxima do princípio da isonomia, da igualdade e que pode ser exigida na sua prova. Como consequência do tratamento desigual para pessoas que estão em situação desigual, nós temos as chamadas ações afirmativas, que é isso que geralmente é cobrado em prova. O que dizem, o que significa ações afirmativas? Por exemplo, no edital do concurso público, onde se estabeleça a reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais, ou para mulheres, ou para pessoas com vulnerabilidade social, ou para negros, como acontece em alguns estados e agora com a exigência, inclusive, com a ação direta de inconstitucionalidade que foi julgada constitucional, a chamada lei de cotas no concurso público em 2017, esse tema é um tema muito próximo das bancas examinadoras, porque é uma questão bem atual, porque havia essa discussão. Se eu poderia estabelecer um tratamento diferenciado no concurso público que é meritório. O que é meritório é a questão objetiva, é o que você vai marcar. Não é isso? O princípio da impessoalidade, a gente não falou que era isso? É o que eu vou marcar ali na prova, não importa a pessoa. Então, se não importa a pessoa, não importa o histórico de vida dela, não importa a cor dela, não importa qual escola ela estudou. Porque na hora lá, todo mundo vai ter que colocar a mesma coisa. Não é isso, impessoalidade? Então, pautado nesse raciocínio, a discussão é, tudo bem, em alguns setores a administração pode, mas em concurso público, pautado na isonomia, eu não posso tratar diferentemente, porque aí é uma questão meritória. Essa discussão foi levada ao Supremo Tribunal Federal e ele disse que as chamadas ações afirmativas não violam o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade, porque eu estou tratando diferentemente pessoas que estão, ao longo dos anos, sendo tratadas também diferentemente pela própria administração e pela própria sociedade. Então, o que eu tenho que saber para a minha prova? Igualdade ou isonomia é tratar igualmente os iguais e desigualmente quem está em situação de desigualdade. Como consequência da aplicação deste princípio, a administração pode e deve promover as chamadas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? É a previsão em lei e políticas públicas na administração que visam a atender a determinadas pessoas em determinadas situações. Exemplo, porque a reserva de vagas para pessoas com deficiência está expresso na Constituição. Lá no artigo 37, que é esse que a gente está estudando, quando fala de concurso público, fala que tem que ter a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Mas não tem na Constituição a questão racial. Então havia essa discussão, se para concurso público deveria ou não. E o ano passado, 2017, bateu-se o martelo dizendo que é constitucional sim, e eu posso estabelecer cotas ou a chamada reserva de vagas para as pessoas, por exemplo, pela questão racial. Tá? Então, hoje isso está pacificado e pode ser perguntado. E se perguntarem, isso viola
A isonomia não. Por quê? Porque eu estou tratando desigualmente quem está em situação desigual. Entendido o raciocínio, pessoal? Então, fiquem atentos a esse princípio, a essa informação, no que tange as chamadas ações afirmativas, que são essas políticas públicas de inclusão em vários setores da administração. Por exemplo, outra discussão que teve foi nas faculdades, se nos vestibulares, faculdades públicas, se poderia, se deveria ou não deveria ter as chamadas cotas. Claro que eu tenho que ter critérios objetivos pré-determinados. Eu tenho que estabelecer como é que eu vou ali analisar esse tratamento diferenciado. Mas o tratamento diferenciado não viola a isonomia, tá certo? Qual é o próximo que ele colocou aí para a gente seguir a lógica aí e não fugir muito? Qual? Ah, da continuidade. Vamos lá. Esse aqui tem a ver com o que nós já falamos sobre eficiência. Eita, que a gravação hoje vai ficar ótima, né, pro pessoal? Me perdoem, pessoal que está assistindo e que vai assistir aí posteriormente. A minha condição de saúde hoje realmente está bem problemática, mas depois que eu assisti, eu não tive coragem ainda, Cleito, de assistir aquele vídeo primeiro, mas esse eu vou ter que assistir, porque a depender eu vou falar com o Jales para gravar de novo se ficar ruim a gravação, tá? E aí a gente marca um dia aí para o pessoal vir com esse plus aí. Eu me comprometo a dar essa aula aí para vocês, independentemente de qualquer coisa, por conta da qualidade. Mas vamos lá. O que é o princípio da continuidade do serviço público? Pessoal, significa que o serviço público tem que ser contínuo. Essa é a tradução desse princípio. O serviço público não pode parar. Ele tem que ser ininterrupto. O que é ininterrupto não pode ser interrompido. Não pode ser suspenso. Ele tem que ter continuidade. O hospital público tem que estar funcionando, a escola pública tem que estar funcionando, a segurança tem que estar funcionando, o transporte coletivo tem que estar funcionando, o serviço público tem que estar atendendo a sociedade. O poder público existe para isso, para dar esse suporte para a sociedade. Então, ele não pode ser interrompido, ele não pode ser suspenso. Então, como existe a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, interesses particulares devem ficar aí, num patamar inferior, porque tem que ter o serviço público. Essa é a lógica. Esse é o conceito, né, dessa continuidade, a não interrupção. A não interrupção. No entanto, na prova, eles não vão perguntar esse significado. Eles vão trazer quais são os aspectos, ou até mesmo as chamadas, entre aspas, que alguns nem consideram como exceções. Mas o que é que eu vou ter que analisar? O que é que eu entendo por continuidade? Ou, aliás, o que é que eu entendo por interrupção ou não interrupção? Certo? E aí, é importante que vocês já assimilem a seguinte informação. Pessoal, o serviço é considerado público não é porque é gratuito somente. Claro que a gratuidade é algo que também está em alguns serviços públicos de acordo com a Constituição. Então, eu tenho que ter educação gratuita, eu tenho que ter saúde gratuita, certo? Mas o conceito de serviço público não significa dizer que para ser serviço público tem que ser gratuito. O que existe é o chamado princípio da modicidade. O que é modicidade? Ele tem que ser barato, ele tem que ser módico. As tarifas, as taxas têm que ser módicas. O que é módica? Tem que ser acessível a todos. Ilusão, né? Não podem ser caras ao ponto de excluir, porque inclusive existe um princípio do serviço público chamado princípio da universalidade. Sexta-feira, salvo engano, ou quarta-feira, eu coloquei justamente isso, o que é princípio da modicidade. Botei até em homenagem ao pessoal do TJ de Alagoas, porque vai cair princípios de serviços públicos lá, e isso já foi objeto de questionamento recente em algumas provas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o serviço público, para ser considerado serviço público, não necessariamente tem que ser gratuito, certo? Então, existem serviços públicos pagos? Existem, a gente sabe disso. A energia é paga. Vem a sua conta de luz, a água é paga. O ônibus que você pega, você paga, não é isso? E aí, se você não pagar a energia elétrica, se você não pagar a água,
pode o poder público suspender a prestação desse serviço? Isso viola o princípio da continuidade? E aí? Eu falei para vocês antes que o princípio da continuidade significa dizer que o serviço público tem que ser contínuo, não pode ser suspenso, ele tem que ser ininterrupto. Ele atrapalha a comunidade. Justamente. É esse o raciocínio. Porque se você não paga, tem alguém pagando por você. É o seguinte, qual é a lógica? O que eu preciso entender para a prova? Primeira informação é, princípio da continuidade significa dizer que, em regra, o serviço público não pode ser interrompido, não pode ser suspenso. Essa é a regra, tá? Agora, existem situações que o poder público poderá interromper, suspender, mas não porque ele quer suspender ou quer interromper. Mas, se existe a previsão da possibilidade de retribuição, de contraprestação por um serviço público, se você não tem essa contraprestação, você vai prejudicar a sociedade. Porque aquele serviço é pago. Se você não paga, alguém vai ter que pagar por você. Então, isso vai prejudicar a própria continuidade do serviço público para toda a sociedade. Agora, qual o detalhe? Vou repetir. O princípio da continuidade significa, em regra, que não cabe interrupção e suspensão pelo poder público na prestação desse serviço. É possível, quando há o inadimplemento, o que é inadimplir? Não pagar. O inadimplemento pelo usuário do serviço, naqueles serviços que são considerados pagos, remunerados, tá? O não pagamento poderá levar à suspensão destes serviços, desde que haja aviso prévio. Ela não pode simplesmente suspender. Ela tem que comunicar, e aqui exige-se a publicidade efetiva. Tem que chegar a mim a informação de que se eu não pagar daqui tantos dias, haverá suspensão do serviço. Ela não pode chegar lá e cortar, como a gente fala, né? Cortar a água, cortar a luz. Ela tem que ter a comprovação de que eu, usuário daquele serviço público, fui notificado de que há uma conta em aberto e que o não pagamento dessa conta levará como consequência a suspensão. Se ela cortar sem esse aviso prévio, ela vai ter consequência e responsabilidade, inclusive danos aí. Pode ter que indenizar essa pessoa, mesmo ela estando devendo. Mesmo ela estando devendo. Então, o que a gente tem que saber? Quando se fala em princípio da continuidade, cuidado, porque o inadimplemento pelo usuário poderá levar à suspensão, desde que haja, e vou botar de amarelo aqui, ou de amarelo, ó, não sei o que veio amarelo na minha cabeça aqui agora, aviso prévio. Então, tem que avisar previamente, tá certo? Tati, acabou aí? Não. Sabe por que não? Porque isso é aqui, o inadimplemento pelo usuário pode levar à suspensão desde que haja aviso prévio. Só que tem um detalhe. Existem determinadas pessoas ou determinados serviços em determinados locais que nem o inadimplemento permite a suspensão. Exemplo, hospital. O hospital pode estar devendo o que for à Eletrobras. A Eletrobras vai ter que executar, pode até perder o prédio do hospital, o hospital falir, mas ela não pode suspender, porque ali tem vidas. E não é só o hospital não, pessoal. Vamos imaginar que na casa da Dona Maria precise, ela sobrevive através de aparelhos. A conta de energia de Dona Maria está lá um absurdo. Dona Maria tem que pagar a conta, certo? Mas ela está devendo. Ah, vai mandar uma cartinha dizendo que 15 dias vai suspender. Não, não pode. A Eletrobras vai ter que executar. Pode até tomar a casa da Dona Maria para poder pagar a conta de luz. Tá? Claro que tem algumas outras regras e requisitos aí. Mas, enfim, o que não pode é, nos casos aonde há a dependência daquele serviço público para a sobrevivência daquela pessoa, então, neste caso, mesmo havendo inadimplemento, não haverá a suspensão. Aí é um caso excepcional. Não é aquela pessoa que não consegue viver sem celular, né? Tem gente que volta a morrer sem celular, mas não pagou a conta.
E aí? É uma questão de sobrevivência, meu amigo. Aí não dá certo, tá? Não dá certo, aí você vai ter, aí realmente vai avisar, se avisaram a você, vai ali, entre aspas, cortar a sua conta do telefone, aí porque o inadimplemento do usuário, nesse caso, não está protegido, tá certo? Só na situação que eu falei de sobrevivência mesmo, hospitais, questão de saúde, de vida ou morte. Mas cuidado, sabe por quê? Porque o que já caiu em prova? Em nenhuma hipótese, e se em nenhuma hipótese, estava colocando todo mundo no mesmo bolo. E a gente sabe que nesta hipótese não poderá haver a suspensão. Tá? Todas as situações de inadimplemento pelo usuário levarão necessariamente à suspensão do serviço público. Não, porque se for caso de saúde, como eu falei, hospitais, tal, neste caso a jurisprudência é pacífica em dizer que não poderá. Nesse caso, eu tenho que ter outros instrumentos para executar esse valor, mas eu não posso interromper o serviço público. Acabou? Não. Ainda temos aqui o seguinte. Também é possível haver a suspensão do serviço público nos casos de emergência ou nos casos de manutenção. Exemplo, essa semana deu uma chuva muito forte. Aí vamos imaginar que com a chuva forte, tenha que se desligar a energia por uma questão de raio caindo ou caiu um fio. Teve um acidente, vamos imaginar que tem um acidente ali, o poste caiu. Tem que desligar. Aliás, nós tivemos no ano passado, ali perto da Casa Vieira, ali na Cruz das Almas, uma árvore, que era até centenária, caiu. A região toda ficou sem energia elétrica, mas foi uma questão emergencial. Houve a suspensão. Teve que desligar tudo. Para quê? Por uma questão de segurança. Aí não vai ter aviso prévio, porque é questão emergencial. Ou, por exemplo, a Casal vai fazer a manutenção em tal local. Aí tem um carro ou na rádio, ou um carro de som dizendo, tais e tais locais, a água ficará suspensa por tantos dias ou por tantas horas, voltando ao fornecimento depois. Uma questão de manutenção. Então, nos casos de emergência, nos casos de manutenção, emergência não precisa de aviso prévio, porque é emergência. E nos casos de manutenção, também por uma questão de proteção à sociedade, é possível haver a suspensão do serviço, não violando a continuidade. Acabou? Não. Agora sim vai acabar com o último ponto, que é o seguinte, greve. E aí? É possível greve naqueles serviços, dos serviços públicos? É possível a greve no serviço público? Sim, a Constituição garante ao servidor público o direito de greve, de manifestar, de reivindicar melhorias salariais, certo? A greve, ela é permitida no serviço público desde que seja nos limites da lei, certo? Porque lá fala na forma da lei específica. Nós não temos ainda uma lei específica, mas o STF, através de um mandado de injunção, disse que eu aplicaria as mesmas regras do setor privado para o serviço público, enquanto não houver a aprovação dessa lei de greve no serviço público. Por isso que a gente escuta dizendo 30% está funcionando. Na verdade, não tem a lei do serviço público, é a lei do setor privado, que tem sido utilizada como parâmetro para a possibilidade do exercício do direito de greve para o servidor público, certo? E o direito de greve não viola o princípio da continuidade do serviço público, desde que ele seja exercido nos limites da lei, desde que a greve não seja considerada uma greve legal. Então, por isso que eu tenho que ter um percentual contínuo, sem interrupção, sem suspensão. Mas cuidado com a frase de que o direito de greve se contrapõe ou viola a continuidade. Não, eles se ajustam. Isso é a regra. Por quê, pessoal? Aos militares expressamente está vedada pela Constituição Federal o direito de greve. Ao militar, a Constituição disse que não cabe direito de greve. E aí, sabe o que aconteceu e que vai cair? Provas a carreiras policiais. Daqui para frente isso vai cair. Eu vou até colocar no material de vocês e disponibilizar isso para vocês. Aliás, já coloquei, mas eu vou mandar para o grupo, tá? Eu coloquei por causa do concurso da PM. Pessoal, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, em 2 decisões, disse a Constituição só fala do policial militar. A Constituição só fala do policial militar, expressamente veda a greve. Sabe o que aconteceu em 2017? O Supremo Tribunal Federal falou que policial civil
também não pode fazer greve. Porque o serviço de segurança é essencial. E equiparou, civil não é igual a militar, mas nessa hora ele equiparou. E você sabe o que foi que aconteceu também em 2017? Guarda municipal. Guarda municipal não é policial. Ele tem uma estrutura própria. A Constituição deu a ele vários poderes, inclusive ampliou-se aí. Nós temos hoje, claro, a Guarda Municipal de hoje não é a mesma Guarda Municipal de há um tempo atrás, certo? Ela visa a proteção do patrimônio e não das pessoas. A polícia visa a segurança das pessoas, a Guarda Municipal é o patrimônio. Mas foi dada uma amplitude com a emenda constitucional que alterou o artigo que tratava da Guarda Municipal e a regulamentação posterior sobre a Guarda Municipal. E houve uma discussão acerca da greve da Guarda Municipal. E aí o que foi que o STF disse é essa decisão que eu vou trazer para vocês, porque ela é importantíssima para o nosso curso, dizendo, Guarda Municipal, agora com os poderes que ela tem, acaba atuando também na segurança e, portanto, também não lhe é dado o direito à greve. Diga. Porque diz que depois de 1 milhão de habitantes, a guarda ganha como se fosse polícia. Poder de polícia. Ela tem, é isso. Nós tivemos, eu falei para vocês, a gente vai ver, vocês vão ver esse constitucional, a gente também vai ver isso aqui um pouco mais à frente. Existe hoje, pela a mudança que teve na Constituição, um tratamento diferenciado e uma ampliação dos poderes da Guarda Municipal, certo? Mas o que é importante nesse momento agora para a gente é entender que a Constituição, isso pode ser pegadinha de prova, olha o que eu vou falar para a gente poder descansar, tá? A Constituição veda expressamente a greve para o militar. Se na prova de perguntar a você, a greve é vedada para todos os profissionais da área de segurança, é verdadeiro ou falso? Falso. Pela Constituição, não. Tem que falar que é pela Constituição. Pela Constituição Federal, expressamente, não. Só militar. Tá? Militar, Forças Armadas que eu estou falando, e a Polícia Militar também, que aí foi colocada assim. Mas hoje, de acordo com a jurisprudência, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, e essa foi em sede de repercussão geral. Tati, o que é isso, repercussão geral? É algo que decide lá em cima e que os caras dizem, todo mundo tem que obedecer. Em sede de repercussão geral, foi dito que todos aqueles cargos públicos que estão diretamente relacionados à segurança, dentre eles, Guarda Municipal, deverá ser vedada a greve, não sendo possível. É possível que haja negociações, que haja discussões, que haja outros meios de reivindicação, mas que qualquer paralisação deve ser considerada ilegal. Vide Rio Grande do Norte, que estamos aí vivenciando o Natal, estava passando, até acabou agora, a gente sabe, a Tati disse em sala de aula que não cabe greve. Como é que não cabe greve se teve greve? Pessoal, uma coisa é o nosso dia a dia. Outra coisa é o que está na prova. E, portanto, por isso mesmo que a gente enxerga no noticiário, cuidado com a prova. De acordo com o entendimento atual, essas greves foram consideradas ilegais porque o Supremo Tribunal Federal diz que a área de segurança, seja lá qual for, com maior ou menor amplitude, o princípio da continuidade não deve ser excepcionado e, portanto, não cabe o exercício do direito à greve. Entendido, pessoal? Ok? Muito obrigada pela paciência. Me desculpem pela aula de hoje, tá certo? A gente volta aí com fé em Deus a semana que vem, com maior vigor aí, com a aula mais produtiva, tá bom? Um abraço.